Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. Deixa eu te perguntar, estava na nossa última aula? Recorda que nós começamos assunto novo? Esse assunto tem uma importância gigantesca para a matemática, gente. Por quê? Porque vocês vão estar utilizando ele de hoje para sempre. Como assim, professor? EJA etapa 4, de hoje para frente, até finalizar o ano, a gente vai estar usando ele de forma direta ou indireta. EJA etapa 5, EJA etapa 6, EJA etapa 7. Professor, o que dirá nos vestibulares ou qualquer avaliação externa que eu venha estar realizando? Eu estou falando das equações do primeiro grau com uma incógnita, com uma variável. Você recorda como é que a gente faz para resolver uma equação? Recorda nas semanas anteriores que a gente estava trabalhando com adição e subtração de termos algébricos, onde nós percebemos que a história lá de colocar essas letrinhas, começar a operacionalizar com essas letrinhas, não era tão complicado? Recorda? Basicamente, se eu vou somar ou subtrair termos algébricos, professor, o meu trabalho é o mesmo de qualquer conta sem a letra. Eu tenho que ter o cuidado com o jogo de sinal, ver sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior quando a gente está realizando a adição e subtração. E quando esta operação matemática ela vem, professor, juntinho de uma letrinha, eu só faço a operação com o coeficiente e repito a letrinha lá no final. Só que na equação, professor, a gente tem uma igualdade, não é isso, professor? A gente tem uma sentença matemática aberta que exprime uma relaçãozinha de igualdade. E o processo resolutivo é basicamente o seguinte, equação do primeiro grau. A gente colocou assim para você lembrar, para facilitar. O que tiver letra, joga no primeiro membro, o que não tiver letra, joga no segundo membro. E qualquer termo algébrico que nós trocamos de membro, troca a operação. Lembrou? Vamos revisar? Vem cá comigo, iniciando nossa aula de hoje, revisão, equações do primeiro grau. Gente, para trabalhar com a equação do primeiro grau, eu tenho que reforçar, eu sei que eu já trabalhei muito essa parte com vocês, que é a parte da operação base, saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, eu que estou na EJA etapa 4, que eu estou começando agora, eu tenho que entender que para mim sair bem em qualquer assunto da matemática, eu tenho que saber operacionalizar bem, gente. Eu tenho que saber operacionalizar bem, inclusive para resolver equações do primeiro grau. A matemática, ela disse para mim que a equação do primeiro grau, por definição, numa linguagem bem matemática, é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Ou seja, professor, para que eu tenha uma equação, para que eu reconheça uma equação, o cara me deu lá uma sentença matemática e ele pergunta para mim, ali é uma equação? Como é que você sabe que é uma equação? Primeiro tem que ter o sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, professor, não é uma equação. E tem que aparecer pelo menos uma letra. Tem que aparecer pelo menos uma letra, professor, nessa sentença matemática. Essa letrinha ela é chamada de incógnita. Deixa eu ver se eu habilitei a canetinha. Ela é chamada de incógnita ou variável, professor. Então, nós temos aí um exemplo de equação. Eu até me utilizei desse exemplo na nossa última aula. Professor, isso aí é uma equação? É. Por quê, professor? Aqui temos uma sentença matemática que exprime uma relação de igualdade, professor, e apresenta letra, professor. Quem é a variável desta equação? É a variável x. Professor, quando a gente trabalha com a equação, que é uma equação aqui, eu tenho que identificar duas coisas, professor. Tudo que está à esquerda da igualdade, no caso, o 5x menos 4, é para esta equação que nós chamamos de primeiro membro. Tudo que estiver à direita da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Por que eu tenho que entender essa nomenclatura membro, professor? Porque durante a explicação, eu vou estar falando assim para você, pega o termo que está no primeiro membro, joga para o segundo. Pega um termo que está no segundo membro e joga para o primeiro. Ou seja, vai haver horas para que nós consigamos resolver propriamente a equação, haverá necessidade
da troca de alguns termos de membro. Tipo, professor, eu vou pegar aquele 6x que estou vendo lá e vou jogar para o primeiro membro. E o 4 eu vou jogar para o segundo membro. Por quê? O processo resolutivo diz para mim, professor, que sempre que eu quiser resolver uma equação, eu tenho que agrupar os termos semelhantes. Ou seja, termo semelhante é aquele que tem a mesma letra, ou, basicamente, os números que não têm letra. Então, na nossa última aula, para facilitar a tua compreensão, eu disse assim, antes de você começar a resolver a conta propriamente dito, operacionalizar, o número que tiver com x, tu joga para o primeiro membro. Todos os números que tiverem x, você joga para o primeiro membro. Quem não tiver x, você deixa no segundo membro. E para isso, professor, eu tenho que lembrar principalmente da questão do jogo de sinal. Professor, tem que lembrar do jogo de sinal. Na adição e na subtração, professor, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Lembrou? A gente reforçou muito isso quando nós trabalhamos com operações entre números inteiros. Então, aqui é o jogo de sinal que serve para adição, subtração, multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. O que muda, gente, é a aplicabilidade. O jogo de sinal para adição ou para a subtração serve apenas para te dizer se você vai somar ou subtrair aqueles coeficientes. E na resposta, você conserva o sinal do maior. Você conserva o sinal do maior coeficiente. Tipo, se eu coloco para você fazer para mim mais 5 menos 3. Professor, sinais diferentes, eu vou subtrair, vai dar 2. Conserva o sinal do 5, que é o maior, dá 2 positivo. O que é que vai mudar agora? É que você vai ter 5x menos 3x. Quanto é que vai dar? Vai dar 2, só que você vai acrescentar o x. Você entendeu? A única diferença é que agora, cada um dos teus números vai vir acompanhado de uma letrinha. Então, na hora de tu somar ou na hora de tu subtrair, tu faz a conta como você sempre já faz. Lá, você não fez 5 menos 3, não deu 2? Só que lá na questão, na equação, vai ter 5x menos 2x. Desculpa, menos 3x. Professor, 2 do mesmo jeito, só que eu boto o x. Pegou a ideia? Professor, quanto é que dá menos 8 menos 8? Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Eu vou somar. Vai dar 16, professor. Mas vai dar 16 positivo ou negativo? Conserva o sinal do maior. Vai dar 16 negativo, professor. Cara, e se fosse menos 8y menos 8y? Ia dar menos 16y. Pegou a ideia? Desde quando a gente começou a estudar termos algébricos? Professor, eu acho que eu entendi aqui. O meu trabalho é o mesmo que eu já tinha ao operacionalizar números inteiros. Tipo, menos 7 mais 3. Sinais diferentes. Vou subtrair, vai dar 4. Dá 4 positivo ou negativo? Conserva o sinal do maior, nesse caso do 7. Vai dar menos 4. Então, se eu tivesse pedido, faz menos 7x mais 3x. Quanto é que ia dar isso aqui? Professor, se eu ia fazer a conta só do menos 7 com mais 3, professor. Dá menos 4, aí como era com x, se eu boto x, dá menos 4x. Eu vou estar constantemente realizando esse tipo de operação, professor, nas equações. Vou já colocar algumas equações para vocês. Mais um, sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais, vou somar. Dá 8. Conserva o sinal do 5, vai dar 8 positivo. Prof, quanto é que dá? Menos 1 mais 3. Vai somar ou subtrair? Professor, sinais iguais, dá mais, né? Sinais iguais soma, vai dar 4. Só que vai dar 4 positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do 3, que é o maior. Dá menos 4. Então, eu podia ter botado para você menos y menos 3y. Quanto é que ia dar isso aqui? Ia dar menos 4y. Pegou a ideia? Você está conseguindo perceber
que as operações que nós realizarmos sem letra é a mesma que nós vamos realizar com as letrinhas? Aí se diz para mim, professor, quando está com a letra é mais difícil. Não é, gente. Que você vai estar realizando a mesma operação que você já tinha o hábito de realizar. Mais 3 menos 8, professor, mais com menos, sinais diferentes dá menos, vamos subtrair da 5. 5 negativo, professor. Pegou a ideia? Certeza. Professor, só recapitulando aqui. E quando é multiplicação e divisão? Gente, na multiplicação ou na divisão, o jogo de sinal é apenas para te dizer se aquela multiplicação ou se aquela divisão vai dar produto ou quociente positivo ou negativo. Aqui não tem aquela história de conservar o sinal do maior. É tanto que aqui a gente já diz se a multiplicação já é positiva ou negativa antes mesmo de realizar o produto. Ó, tipo, os sinais são diferentes, eu já sei que essa multiplicação vai ser negativa. Agora eu faço a multiplicação. 4 vezes 3 dá 12. Professor, continua aqui. Se o senhor pedisse para me fazer mais 8 vezes mais 7, sinais iguais, já sei que essa multiplicação vai dar positiva, professor. 7 vezes 8, 8 vezes 7, 56. Professor, o senhor conservou mais porque era o sinal do maior? Não. Aqui não tem isso de conservar o sinal do maior. É tanto que no primeiro exemplo, se a gente fosse considerar o sinal do maior, teria que ser positivo, não é verdade? Então, vamos lá. Conserva o sinal do maior apenas na adição e na subtração. Professor, olha só. Menos 4 vezes menos 9. Professor, sinais iguais, dá mais. Eu já sei que essa multiplicação vai dar positiva. 4 vezes 9, 36. E na divisão? Do mesmo jeito, gente. Sinais diferentes, dá menos. Eu já sei que aquele quociente, eu já sei que aquela divisão vai dar um resultado negativo. 25 dividido por 5 vai dar 5 negativo, professor. Mais 12 dividido por mais 3. Sinais iguais. Dá mais, professor. 12 dividido por 3 dá 4. Tá fácil, não tá? Professor, eu vou precisar saber esse jogo de sinal nas equações? Vai. E eu vou reforçar. Na hora que eu começar as atividades de equação que a gente trouxe hoje para treinar com vocês, vocês vão ver que a gente vai estar constantemente realizando esses jogos de sinais. Tanto para adição e subtração, quanto para a multiplicação e para a divisão. O último exemplo para a gente fechar aqui uma revisão rápida de jogo de sinal. Se essa divisão aí vai dar positiva ou negativa, você está pensando em qual? Professor, eu estou vendo 2 menos. Dá negativo? Não. Sinais iguais. Dá mais, professor. O resultado dessa divisão vai ser positivo. 22 dividido por 2 dá exatamente 11 positivo. Quer ver como é que a gente vai utilizar todas essas operações e seus respectivos jogos de sinais? Olha o primeiro exemplo. Vamos começar bem tranquilo para você conseguir entender como é que funciona. Primeiro, gente, deixa eu ver se eu anotei ela aqui embaixo. Olha só. 10x é igual a 30 menos 5x. Você recorda que durante as aulas nós colocamos para vocês que, caso nós não enxerguemos o sinal que fica na frente do número, professor, ele é sempre positivo. Por que eu tenho que saber se um número ele é positivo ou se ele é negativo? Porque para resolver a equação, a gente vai ter que trocar de lado algum desses membros. Como assim, professor? Quem tem x vai para o primeiro membro, ou seja, esse carinha aqui, ó, ele vai ter que ir lá para o primeiro membro, lá para o lado do 10x. E o que a gente colocou para vocês foi o seguinte: se eu tiver a necessidade de trocar qualquer termo algébrico de membro, tem que trocar a operação. Como assim, professor? Aquele 5x, ó, ele é ó, negativo. Quando eu jogar ele para cá, ele vai ter que ir positivo, professor. Ou seja, vai ficar 10x mais 5x é igual a 30. Professor, o 30 o senhor não trocou de lado. Por que o senhor deixou o 30 no segundo membro? Como é que resolve uma equação do primeiro grau?
Quem tiver x, todo mundo que tiver x, eu vou jogar para o primeiro membro. Quem não tiver x, eu jogo para o segundo membro ou permaneço no segundo membro. Por quê? Depois que você agrupou aqui os termos semelhantes, no primeiro membro eu tenho todo mundo que tem x, ou seja, 10x é semelhante do 5x. Então, já pode somar o 10 com o 5. E o 30, que não tem com quem operacionalizar, você só vai repetir. 10x mais 5x dá 15x, que é igual a 30. Como é que nós finalizamos esta equação? Professor, aquele 15 que está juntinho do x lá, ele está, professor, multiplicando com aquele x. Para o senhor deixar o x sozinho, o 15 vai passar para o lado do 30, só que ele vai passar dividindo. Lembra lá que eu disse, se um cara está positivo em um membro e você joga para o outro, ele vai negativo. Ou seja, se ele está somando, ele vai subtraindo. Se ele está subtraindo, ele vai somando. E se está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o meu x aqui vai ser 30 dividido por 15. O nosso x vai ser exatamente 2. Entendeu mais ou menos? Deixa eu refazer para você bem devagarzinho. Olha só. Primeira coisa, gente, identifique os membros. Primeiro membro, segundo membro. Até aí, tudo bem? Tá. E agora, professor? Verifique logo todos os termos algébricos que vêm acompanhado do x. Professor, os termos algébricos que têm x é o 10x, é o 5x. Pronto, professor. Os termos algébricos que têm o x, eles têm que estar no primeiro membro. O 10x já está no primeiro membro, então só é tu repetir. Vai ficar 10x. Só que aquele 5x, ele não está no primeiro membro. Eu tenho que jogar ele para lá, para o primeiro membro. Só que olha o sinal dele, ele está no segundo membro, ele é menos 5x. Se eu jogar este menos 5x para o primeiro membro, ele vai mais 5x. Observa toda a tua equação. Ainda tem algum x sobrando, solto aí? Tem ou não, gente? Deixa eu ver aqui, professor. Tem não? Então, não tem mais x, coloca o igual. Pronto. Todo mundo que tinha o x, neste exemplo, nessa equação, eu já coloquei para o primeiro membro. E agora, professor? Agora você vai escrever no segundo membro todos os valores, todos os termos que não vêm acompanhados do x. Nesse caso, eu só vou repetir o 30, que estava lá. Reduz os termos semelhantes. Eu posso somar o 10 com o 5, que vai dar 15x, que é igual a 30. Gente, o coeficiente que acompanha a letrinha, ele sempre está multiplicando. Gente, esse 15, ele está multiplicando com x. Eu quero deixar o x sozinho, eu tenho que tirar o 15 da frente dele. Como esse 15 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Ou seja, o meu x vai ser 30 dividido por 15, que dá exatamente 2. Você entendeu? Mais ou menos, treinou aí direitinho. Lembra da nossa última aula. Vamos fazer mais uma, professor. Olha só. 6x mais 5 igual a 23. Do mesmo jeito, quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Eu já estou vendo, professor, que só tem um termo algébrico aí que tem o x, é o 6x. Aquele 5 lá que está no primeiro membro, eu vou ter que jogar lá para o segundo membro, para o lado do 23. E ao jogar esse 5 lá para o lado do 23, eu tenho que entender que ele vai passar para o outro lado subtraindo, não é verdade? Ele não é mais 5 no primeiro membro? Então, se eu jogar para o lado do 23, ele vai menos 5. Então, vai ficar só repetindo os sinais. O 6x é positivo, 5 é positivo, 23 é positivo. O 5 vai passar para o lado do 23. Só que, ó, presta atenção, trocou de lado, trocou a operação. Aqui não era mais 5. Quando ele foi para o outro lado, ó, ele foi menos 5. Espera aí, professor, diga uma coisa. É obrigado trocar a operação quando eu trocar de membro? É, gente, sempre que você trocar qualquer termo de membro, troca a operação. Obrigatoriamente, troca a operação. Então, professor, agora faz lá 23 menos 5, professor, vai ficar 6x igual a 18. Eu quero o x sozinho, professor.
Tenho que tirar aquele 6 ali da frente do x. Vai ficar x é igual a 18 dividido por 3. X é igual a exatamente 6. Opa, espera aí, professor, o contrário. Era 6 que tinha lá. Deixa eu corrigir isso aqui. Volta, canetinha. Branca. Aqui embaixo era 6, ó. Foi na hora de eu digitar. Corrigir logo. Fica bonitinho. 18 dividido por 6 e o resultado é 3. Agora sim. 18 dividido por 6, resultado é 3. Deu certo? Pronto, agora ficou certinho. Prof, faz mais um aí. Vou repetir a mesminha, tá? Só para reforçar. Olha só. Professor, primeiro, vamos lá, devagarzinho para mim entender a equação. Olhei, é uma equação. Tenho ali, professor, que tudo que está à esquerda da igualdade é primeiro membro, tudo que está à direita da igualdade é segundo membro. Como é que a gente resolve isso aqui, professor? Eu só vou olhar quem são os termos que vêm acompanhado do x e quais são os termos que não vêm acompanhado do x. Repete comigo. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo membro. Então, aqui, professor, esse 5, o senhor vai ter que jogar para o segundo membro. Vai ficar 6x. É o único que tem x, é esse aqui. Então, já boto ele igual. Só ele que vai ficar no primeiro membro. Vou repetir o 23. E aquele 5 lá, professor, ele vai, ó, menos 5. Vai ficar 6x, que eu estou repetindo. 23 menos 5 dá 18. Esse 6 ele está multiplicando com x, vai ficar x igual a 18 dividido por 6. X é igual a, ó, 3. Foi fácil. Quem estava na aula passada já deve estar pegando a manha aí da coisa, né? Professor, faz uma maior, uma maior. Essas estão fáceis. Olha essa agora, professor. 5x menos 24 é igual a 4x mais 3. Prof, olha só. Aqui tem x, aqui tem x, aqui não tem x, aqui não tem x. Como é que resolve? Professor, pelo que eu entendi, aquele 4x ele vai ter que ser jogado para o primeiro membro, para ficar juntinho do 5x, e aquele 24 vai ter que ser jogado para o segundo membro, para ficar juntinho do 3. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo. E quando há necessidade de eu trocar qualquer um desses termos algébricos de membro, eu tenho que trocar a operação, ou seja, eu vou ter 5x menos 4x é igual a 24 mais 3. Vê se você entendeu a questão dos sinais também. O 24, gente, ele estava no primeiro membro, ele era menos, tá vendo o menos lá na frente dele? Tá, não tá? Quando eu joguei ele para o segundo membro, ele já foi positivo. E o 4x, que estava no segundo membro e era positivo, ao jogarmos para o primeiro membro, ele foi negativo. Agora, eu já posso fazer as contas. Por quê? Aqui, professor, tem x, 5, e o 4 tem o x. O 24 e o 3 são os números que não têm x. 5x menos 4x dá 1x. 24 mais 3 vai dar 27. Entendeu? Mais ou menos? Vou repetir. Olha só, professor. Eu tenho aqui a minha conta. 5x menos 24 é igual a 4x mais 3. Então, vou começar. Quem tem x aqui, professor? Aqui tem x. Aqui tem x. Eu já visualizei, professor. Aqui é o primeiro membro. Aqui é o segundo membro. Professor, o 4x, o senhor vai ter que jogar para o primeiro membro. E esse 24 aqui, ó, deixa eu ter aqui, professor, esse 24, ele tem que estar juntinho do 3. O senhor vai jogar ele para o segundo membro. Então, quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Só lembra que, se você for trocar alguém de lado, vai trocar o sinal. O 5x, eu só vou repetir.
Então, ele repete do jeito que está lá, não troquei ele de lado. Agora, aquele 4x, quando ele for para o primeiro membro, ele vai menos 4x. Não tem mais nenhum x para me jogar para o primeiro membro, então eu boto o igual. Repete o 3, que já estava no segundo membro. E aquele 24, professor, que está no primeiro membro, ele é menos na frente dele, não é? Como você vai jogar lá para o outro lado, para o segundo membro, ele vai ter que ir mais 24. Vai ficar 5x menos 4x dá só 1x, que é igual a 3 mais 24, que vai dar 27. Tá pegando a manha? Foi fácil, não foi? Prof, olha essa outra. E, professor, essa aqui está mais difícil? Tá não, gente, a mesma coisinha. Olha só. Na nossa situação aqui, tem primeiro membro, ó. Eu tenho 2 termos algébricos no primeiro membro e tenho 3 termos algébricos no segundo membro. Como é que resolve? Gente, é igual. Quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem letra vai para o segundo. Então, nessa situação, a variável dessa minha equação aqui é a variável y. Ó. Aqui você tem o 6, que tem o y, o 3, que tem o y, e o 2, que tem o y. Ou seja, todos esses que têm o y, eu tenho que jogar no primeiro membro. E os que não têm y, professor? Os que não têm y aqui, professor, é esse 8 e esse 7, que devem estar no segundo membro. Então, professor, vamos lá. Na nossa situação, vai ficar 6y, só estou repetindo, menos 8. Botei os sinais na frente de cada um dos coeficientes para você saber que ao trocar de lado você tem que trocar o sinal, né? Tem que trocar a operação. Então, aquele 3y, aquele 2y vão para o primeiro membro. Ó. Vê só como trocou. Observa comigo aqui. Ó. Aqui, professor, era mais. Ó. Quando o senhor jogou para o primeiro membro, foi menos. Aqui era menos. Quando o senhor jogou para o primeiro membro, foi mais. Pegou a ideia? Professor, entendi. O outro aqui, professor, o 8 era menos, né? Quando o senhor jogou para o segundo membro, ficou mais. Então, quem tinha letra, eu joguei para o primeiro membro. Quem não tinha letra, eu joguei para o segundo membro. Agora, eu posso, gente, reduzir os termos semelhantes aqui. Ó. Todos esses aqui têm y. E aqui não tem y. 6 menos 3 mais 2. E depois só é repetir a letrinha. 6 menos 3 dá 3. 3 mais 2 vai dar 5y. 7 mais 8 dá 15. Esse 5, ele está juntinho do y, ele está multiplicando com o y. Para mim tirar esse 5 da frente do y, eu vou jogá-lo para o lado do 15, né? Só que eu vou jogar para o lado do 15 dividindo. Então, o meu y vai ser 15 dividido por 5. Meu y vai ser exatamente 3. Vou fazer de novo. Olha só, professor. Está aqui minha conta. Qual a primeira coisa que você faz? Professor, primeiro membro está aqui. Segundo membro está aqui. Eu já sei, professor, que os termos aqui, o 6y, o 3y e esse 2y devem ficar no primeiro membro. Então, eu vou fazer aqui 6y, repetir. Esse 3y, quando eu jogar ele para o primeiro membro, ele vai menos 3y. Esse 2y, quando eu jogar ele também para o primeiro membro, ele é menos, né? Vai mais 2y. Tem algum outro que tem letra ainda? Não, né, gente? Então, eu boto igual. Todo mundo que tem letra, já passei para o primeiro membro. E agora eu vou pegar quem não tem letra e vou jogar para o segundo membro. Vou começar repetindo quem já estava no segundo membro, que é aquele 7 lá. Ó. Só repetir. Ele é positivo, não mudei o sinal dele. Agora, o 8, gente, que está lá no primeiro membro, ele é menos 8, então ele vai para o segundo membro mais 8. Deixei tudo com letra, deixei quem estava sem letra. 6 menos 3 dá 3, 3 mais 2 vai dar 5y, que é igual a 7 mais 8, vai dar 15. Que foi que eu expliquei do número que acompanha a letra? Professor, está multiplicando. 5 está multiplicando com o y. Então, o meu y é igual a 15 dividido por 5. O meu y vai ser exatamente
3. Tá faltando eu treinar só a equação onde nós utilizamos o processo da distributiva, que o pessoal diz que aqui dá mais trabalho, porque tem que fazer o chuveirinho. Gente, tem número fora de um parêntese, esse númerozinho que está fora do parêntese, ele tem que multiplicar com o x, ele tem que multiplicar com o 2. Esse 3 tem que multiplicar com 1, tem que multiplicar com o x. Esse 2 tem que multiplicar com o x, tem que multiplicar com 3. Depois que a gente eliminar os parênteses, aí sim, gente, a gente vai fazer a resolução. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x passa para o segundo membro. Então, vamos lá, professor, fazendo lá a multiplicação devagarzinho. Quanto que é 2 vezes x? Lembra que aqui tem multiplicação, o porquê de eu revisar jogo de sinal no comecinho da aula. Sinais iguais, mais com mais dá mais, vai dar 2x, professor. Agora eu vou pegar aquele 2 e vou multiplicar com o menos 2 lá, ó, professor. 2 positivo vezes menos 2, mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá menos 4, professor. Agora aquele 3, ele vai multiplicar com 1 positivo. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 3 vezes menos x, menos com menos dá mais, 3 vezes x, 3x. Igual. Agora vamos lá, segundo membro. 2 vezes o x lá, ó, vai dar 2x. 2 vezes o menos 3 vai dar menos 6. Perceba que depois que nós fizemos a distributiva, sumiu os parênteses. Aquele coeficiente que estava fora do parêntese, ele multiplica com cada um dos termos que está dentro do parêntese, tendo-se o cuidado de realizar os devidos jogos de sinal. Tá, professor? Agora faz aquele processo, né? Que não tem mais parêntese. O que tiver x vai para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo. Então, professor, olha o tanto de termo algébrico que tem x aqui, ó. Esse aqui tem x, esse tem x, esse tem x. Mas, professor, o único que tem x que eu vou ter que mudar de lado é aquele 2x que está lá no segundo membro. Porque o primeiro 2x e o 3x já estão no primeiro membro. Já esse 4, esse 3, eu vou ter que jogar lá para o lado do menos 6, o segundo membro. Então, vai ficar, professor, 2x mais 3x, menos aquele 2x que estava no segundo membro, ele passou para o primeiro membro subtraindo, né? Porque ele era positivo, é igual ao menos 6, mais o 3, mais o 4, que eu tive que trocar de lado. Reduzindo os termos semelhantes, 2 mais 3, 5, 5 menos 2, vai dar 3x, igual, menos 6 mais 3 dá menos 3, menos 3 mais 4 dá 1. Professor, o x vai dar 1/3. Lembra que pode dar fração também, não é verdade? Vou fazer devagarzinho com vocês. Olha só, gente. Está aqui a minha equação. Acompanha comigo a resolução. Ó, 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Igual 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Reduzindo os termos semelhantes. Olha só, gente. Eu já poderia agrupar o primeiro membro para depois fazer as trocas. Tipo, eu já poderia fazer a conta desse 2x. Só trocar a cor desse marca-texto aqui. Desse 2x com esse 3x. E desse 4 com esse 3 logo. Já dava para reduzir. 2x menos 3x ia ficar menos x, menos 4 menos 3 vai dar menos 7, que é igual a 2x menos 6. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Deixa eu voltar bem aqui rapidinho. 2x mais 3x, opa, mais... sim, aqui, ó. Tá vendo a falta de atenção do teacher? Aqui, ó. Que é mais 3x. Então, nesse caso, ia dar 5x. Eu estava achando estranho o resultado. 2x mais 3x vai dar... Desculpa, gente.
5x menos 7, 2x menos 6. Agora, vamos lá. Esse 2x, eu vou jogar para o primeiro membro. Vai ficar 5x menos 2x, que é igual ao menos 6, e o 7, professor, que vai passar para o outro lado, somando. 5x menos 2x vai dar 3x, que é igual a menos 6 mais 7. Está vendo as operações? Dá 1 positivo. X vai dar 1 e o 3 passa dividindo. Como 1 não dá para dividir por 3, deixa apenas na forma de fração. Deu certinho? Professor, eu acho... Opa, já não acredito. Meu diretor, coloca só um slidezinho branco para mim, só para me finalizar o raciocínio com eles. Eu pensei que eu tivesse deixado mais uma. Vocês entenderam o desenvolvimento? Professor, deixa eu ver se eu lembro aqui. O que tiver x, coloca no primeiro membro. O que não tiver x, coloca no segundo membro. Eu só tenho que ter um pequeno cuidado. Qual que é, professor? Sempre que eu for trocar qualquer um dos termos de membro, eu tenho que trocar a operação. Sempre, obrigatoriamente. Entendeu? E na hora de operacionalizar, você vai realizar os mesmos jogos de sinal que você já tem o hábito de estar utilizando. Como assim, professor? Se você vai somar ou subtrair termos algébricos, lembrar que, caso eles tenham x, eu só vou fazer adição e subtração de um número que tem x com outro que tem x. Eu só vou fazer adição e subtração de um número que não tem x com outro que não tem x. Por isso que a gente orienta. Pega quem tem x, joga para o primeiro membro. Pega quem não tem x e joga para o segundo membro, obrigatoriamente. Beleza? Você entendeu aí? Então, espera aí, professor. Tem que ter aquele cuidadozinho com o jogo de sinal. Como assim, professor? Se eu colocar para você 5x mais 8 é igual a 2x menos 4. Gente, é uma equação? É. Primeiro membro, segundo membro. O que você vai fazer? Professor, aquele 2x eu jogo para o lado do 5x e o 8 eu jogo para o lado do 4. Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a questão do sinal, que isso aqui é que o aluno acaba esquecendo. Como assim, professor? Esse 5x aqui, ele é positivo. Esse 2x, ele também é positivo, porque eu não estou vendo o sinal dele. Então, quando eu pegar esse 2x e jogar ele para o primeiro membro, aqui continua sendo 5x, que é positivo, só que esse 2x aqui, ó, quando eu jogar ele para cá, ele vai vir menos 2x, que é igual. Se você trocar de membro qualquer termo algébrico, ele troca a operação. Ele não era mais? Quando eu joguei para lá, ele foi menos. Não tem mais x, vou repetir, ó, vai ficar menos 4. Agora eu vou ter que pegar esse aqui, ó, gente. Esse 8zinho aqui, deixa eu só trocar a cor dessa canetinha aqui. Vou ter que pegar, ó, esse 8 que você está visualizando, ele é positivo. Ele é positivo. Se eu jogar esse 8 para o segundo membro, olha como é que ele vai lá, professor. Ele vai para o segundo membro menos 8, gente. Ele vai para o segundo membro menos 8. Então, professor, como aqui só ficou x, eu posso fazer a conta desse 5 com esse 2, que vai dar 3, aí repete o que é igual. Agora aqui, ó, professor, não tem o x. Menos 4, menos 8, você vai ter que fazer jogo de sinal, óbvio. Menos com menos, né, professor? Sinais iguais dá mais, quer dizer que a gente vai somar. Dá 12, professor. Só que esse 12 eu conservo o sinal do maior. Nesse caso, vai conservar o sinal do 8, que é negativo, não é? Professor, como é que termina esse tipo de conta? Eu já expliquei que esse 3 que está juntinho do x aqui, ele está multiplicando. Então, se eu quiser tirar esse 3 daqui, professor, ele sai daqui. Vai ficar menos 12 dividido por 3. Ou seja, esse 3 ele vai passar para o segundo membro, professor, dividindo. Por quê? Porque ele estava lá na frente do x multiplicando. Olha só, professor,
eu vou ter que o meu x é igual. Professor, esse 12 que é negativo, ele está dividindo com o 3 aqui embaixo que é positivo. De novo, jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. E, professor, vai dar quanto ali? 3 vezes quanto dá 12? Professor, 3 vezes. O x dessa questão é menos 4. Gente, você entendeu? Repete comigo. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo membro. Qual que é o cuidado que nós temos que ter obrigatoriamente? Se eu trocar qualquer termo algébrico de lado, se o cara está no segundo membro e ele é positivo, você joga para o primeiro membro negativo. Se o cara está no primeiro membro e é negativo, você vai jogar para o segundo membro, ele vai para o segundo membro positivo. Então, a regra é essa. Tem lá o igual, tem o primeiro membro, tem o segundo membro. A esquerda da igualdade é o primeiro membro, a direita da igualdade é o segundo membro. Teu trabalho, olha toda a equação. Verifica onde é que estão os x. Quem são os coeficientes que tem o x? Joga todo mundo para o primeiro membro, trocando o sinal. Professor, procura em toda a equação os valores que não tem x. Joga tudo para o segundo membro. Professor, e se o cara que não tiver o x já tiver lá no segundo membro? Você não vai fazer nada com ele, você não vai mudar o sinal, você só vai repetir. Se o cara que já tem o x já tiver no primeiro membro, você só vai repetir. Depois que todo mundo tiver no primeiro membro, você reduz os termos semelhantes, fazendo jogo de sinal. Depois que todo mundo que não tiver o x estiver no segundo membro, reduz-se o termo semelhante, fazendo o jogo de sinal, finaliza a tua equação. Mas fica tranquilo que a gente ainda tem muita e muita equação pela frente ainda. Beleza? O que a gente tem, professor? Só agradecer a participação, desejar a todos aquele boa noite, fica com Deus, trabalha, exercita, que na próxima aula a gente vem com mais equação do primeiro grau. A todos aquele boa noite, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!